do condomínio não dá nenhuma satisfação sobre os gastos do condomínio, dos gastos que ele fez. Ainda mais quando o dinheiro foi usado para pagar um churrasco. Será que está certo mudar o estatuto do condomínio, criar regras sem consultar os moradores? Seu Laerte está na bronca, viu? Porque no condomínio dele está acontecendo tudo isso e ele quer a ajuda do Condomínio BG para resolver esses problemas. É neste condomínio que o seu Laerte mora há 7 anos. Comprou o próprio apartamento pensando em ter paz, tranquilidade, mas isso ficou só nos planos. As despesas do condomínio viraram motivo de briga. Eu estou pedindo ajuda, eu preciso de ajuda, então eu gostaria que a sociedade visse isso, que existe isso aqui em Curitiba, né? Até para gravar com o seu Laércio tivemos que ficar do lado de fora na chuva. Segundo ele, nem dentro de casa ou na área do condomínio. Filmagem lá dentro, nem pensar. E ali no regimento tem algumas coisas que a gente viu que é coisa da cabeça dela. Tipo, você não pode bater fotografia de um pássaro aqui dentro do condomínio. Se você bater foto de um pássaro aqui dentro do condomínio, sem ordem dela, não pode. Sério? Gente, nós estamos morando aonde? Hein? Acho que eu vou pedir pro Elon Musk que fala, né? Me arranjar uma vaguinha lá em Marte e ir pra lá, porque lá deve ter paz, né? Lá não tem oxigênio pra gente respirar. Mas a bronca mesmo é com as notas fiscais. Quando ainda fazia parte do conselho, o seu Laerte se deparou com gastos incomuns. Foi feita uma reforma interna aqui com o dinheiro de todos os condôminos e ela me aparece umas notas na prestação de conta. Na época que eu era conselheiro, eu fui falar com ela das notas, que não podia, aquilo não podia. O que a gente encontrou nessas notas? Produtos para churrasco, né? Filé, linguiça, sal grosso, cheiro verde, papel toalha. Pago com o cartão do condomínio. Pago com o cartão corporativo do condomínio. Algumas chegam a mais de R$ 400. E de tanto pedir explicação, seu Laerte até estaria sofrendo retaliações. Fui falar para ela sobre essas notas, ela falou, você está me incomodando, você está me perturbando. Pegou e fez um BO. Aí tá lá, BO perturbação, sabe aquelas BO de perturbação? Estou perturbando, estou exigindo uma coisa que é de direito. Nós procuramos uma especialista. A Jéssica é síndica profissional, fez cursos e já é administradora de empresa há um bom tempo. Ela explica que os gastos do condomínio são divididos entre os extraordinários e os ordinários. Será que cabe um churrasco em alguma lista aí? As despesas ordinárias é tudo aquilo que é importante para manter esse condomínio funcionando, né? São despesas que vão acontecer todos os meses seguidos, né? Lógico, o valor pode ser fixo ou variável, mas são despesas que esse condomínio tem para se manter. Então, tudo aquilo que inclui manutenção, funcionários, impostos, às vezes uma limpeza de caixa d'água, ela entra como ordinário, tá? Tudo que é extraordinário, tudo aquilo que é extra, vai entrar como extraordinário. Então, a gente tem ali alguma troca de uma cor, por exemplo, de uma tinta, ou a gente vai comprar um item para um salão de festas, a gente vai fazer algo que não o condomínio necessariamente precisa para se manter. Dentro dessas despesas extras, cabem gastos com manutenções emergenciais, reparos urgentes, troca de pintura. E tudo isso só pode ser feito no condomínio se tiver a aprovação da maioria dos moradores. Tem que passar por assembleia. E o mesmo deveria ser aplicado em caso de algum churrasquinho usando o dinheiro do condomínio. A transparência com as contas do condomínio evita desgastes entre os moradores e o síndico. O mesmo vale para as empresas que administram. A Jéssica ainda explica que o ideal é fazer uma prestação de contas todos os meses. Além dos gastos, deixar os comprovantes disponíveis, tudo com fácil acesso.
as administradoras ou o síndico, se não tiver uma administradora, precisa apresentar um balancete. Lá dentro nós temos, ou deveria ter, as notas, os boletos ou PIX, né, os comprovantes de pagamento. Então, o morador recebe via um aplicativo que é utilizado no condomínio ou via e-mail mesmo que a administradora envia. Num condomínio de 84 apartamentos, como o do seu Laerte, uma boa comunicação também pode evitar problemas. Ai, 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 são tantas as dúvidas, né? Por isso a gente vai conversar aqui com a doutora Luciana Luzic, especialista nessa área condominial, né? Inclusive. Doutora Luciana, esse negócio de festa, churrasco, né? Eu posso fazer uma festinha lá, convidar os meus vizinhos lá? Eu sou o síndico do condomínio lá onde eu moro, o pessoal do meu bloco vai comemorar lá que foi pintada a primeira parte da obra. Tô brincando, evidentemente. Mas pode usar esse dinheiro para fazer esse tipo de coisa? Hein, Jackson? Muito complicada essa questão. Os condomínios usam dinheiro dos condôminos, né? Os condôminos que pagam essa taxa condominial. Então, o síndico, para fazer uma festa dentro do condomínio, ele precisa também da autorização dos próprios condôminos para que seja feita essa festa de comemoração. Tem condomínios que têm fundo para fazer determinadas comemorações durante o ano, mas a gente precisa de autorização. Aliás, até a gente está indo agora, caminhando para o final do ano, né? E a gente vê que tem realmente alguns lugares que eles fazem evento para as crianças, para os moradores e tal, mas tudo isso já tem que constar lá na ata do condomínio, já tem que estar tudo dentro do orçamento do condomínio, né, doutora? Exatamente, tem que estar dentro do orçamento e o síndico não tem autoridade para pegar esse dinheiro e fazer determinada festa que ele entender necessária. Ele precisa de autorização dos condôminos para a utilização desse dinheiro. E aí eu tenho aqui uma sugestão também de pergunta para a senhora, que diz o seguinte, existe algum limite de dinheiro, de caixa, que o síndico possa utilizar sem consultar os moradores? Existe, geralmente a convenção do condomínio ou a assembleia determina esse limite, mas geralmente ele é dirigido a manutenções e urgências do condomínio, não dirigidos a festas. A festas, a gente precisa que seja deliberado em assembleia esse valor. Vamos utilizar determinado valor para, por exemplo, festa de Dia das Crianças, comemorações que tivemos a semana passada, Halloween. Então, são as festas típicas de condomínio, né? E também a gente pode incluir nisso aqueles efeitos de decoração também, que normalmente no fim do ano tem alguns condomínios que fazem decoração apropriada para esse período também tem que passar pelo mesmo crivo? Com certeza, com certeza. Tudo que for envolver o dinheiro dos condôminos, esse orçamento tem que passar pelo crivo dos condôminos. O síndico não pode decidir sozinho e fazer a utilização desse dinheiro. Eu acho que mais alguma coisa para acrescentar? Fica à vontade. Caso o síndico faça essas utilizações, ainda assim, elas têm que passar pelo crivo da Assembleia uma vez por ano, na Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, que é anual. Então, caso esses gastos não sejam aprovados, o síndico deve até mesmo reembolsar o condomínio desses valores. Pois é, eu acho que aí a senhora já meio que já respondeu essa questão aqui, que é a próxima, que diz o seguinte, o meu síndico gastou R$7 mil sem ser aprovado em Assembleia. Posso contestar? Pode. Inclusive, a Assembleia de Prestação de Contas é o momento para contestar. Depois que aprovadas as contas, não há como fazer contestações, exceto se houver dolo, fraude ou coação dentro das suas contas. E se você desconfia que tem alguma coisa errada com as contas do seu condomínio, né? Você deve buscar quem? Apoio, ajuda, onde? Começa por onde? De uma auditoria independente. Essas auditorias vão verificar se as contas estão ok. Então, são geralmente contadores que têm empresas específicas que fazem um laudo e aí esse laudo técnico de auditoria contábil vai conseguir demonstrar se as contas do condomínio estão certas ou erradas. Mas como o morador vai ter acesso lá às contas do condomínio? Como é que eu consigo isso? O morador deve ter acesso às contas do condomínio, acesso aos balancetes que devem ficar disponíveis mensalmente para que todos tenham acesso a essa documentação. A documentação tem que estar totalmente disponível aos moradores. Ela não pode ser escondida. Para fechar esse caso da reportagem que a senhora viu? Para fechar, as pessoas têm que entender o que estão pagando dentro do condomínio, quais são as contas e as necessidades desse condomínio, se há um plano de manutenção, se esse plano de manutenção contempla esses balancetes e buscar mesmo entender para poder contestar. O que a gente vê hoje nos condomínios é muita gente que contesta sem buscar entender.
Mais alguma coisa, doutora Márcia? E se a gente não achar esses livros, o que tem que fazer? Se a gente não conseguir ter acesso a essa prestação de contas? Tem que notificar o síndico e pedir para que ele apresente as prestações de contas. Doutora Luciana, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Condomínio BG. Se você tem alguma sugestão de assunto que você gostaria de ouvir aqui, gostaria de ver numa reportagem e também com esclarecimentos aqui